A verdadeira libertação, Romanos 7:8. A doutrina de que o crente está morto para a lei, e o fato de ele estar casado com outra pessoa, Cristo Jesus, que foi ressuscitado dentre os mortos, como a única fonte de produção de frutos, é apresentado nos primeiros 6 versículos de Romanos 7. Depois, nos próximos versículos deste mesmo capítulo, temos um caso suposto de experiência de uma alma vivificada sob a lei, lutando pela libertação. Esta libertação é declarada por alguém que foi liberto. A prática segue a libertação. A pessoa que deveria estar aqui falando em Romanos 7 versos 7 a 25, tem vida, pois 1. Ele sabe que a lei é espiritual, isto é, não se aplica apenas à conduta externa, mas aos sentimentos e desejos internos, e que ele é carnal, vendido sob o pecado, o escravo do pecado. 2. Ele declara que a lei é boa e resolve ser bom e fazer o bem, mas não consegue. 3. Ele se deleita na lei segundo o homem interior e diz que o mandamento é santo, justo e bom. É porque seu entendimento mudou que ele consente com a lei é boa, porque sua vontade foi mudada, a vontade está presente com ele para sempre, e porque ele agora tem um coração segundo Deus, ele se deleita na lei de Deus de acordo com o homem interior. Isto revela o seu estado e que ele nasceu de Deus, mas o contexto mostra também que ele não está ocupado nem com Cristo nem com o Espírito Santo, mas consigo mesmo. Mas embora tenha vida eterna, ele está realmente sob a lei, através da sua luta com a lei, aprende. 1. Que nele, sua carne, não habita nenhum bem. Verso 18. 2. Esse pecado habita nele. Verso 20. 3. Que ele não tem poder para realizar o que é bom, de modo que é levado cativo à lei do pecado que está em seus membros. Ele descobre que é impotente para superar o mal que o habita através de esforços de cumprimento da lei. 3 lições proveitosas, mas muitas vezes aprendidas através de profunda angústia e humilhação de espírito. E tendo descoberto por experiência, embora dolorosamente, que o pecado habita nele, que toda a sua natureza de Adão é pecaminosa, sem nenhum bem nela, e que ele não tem poder sobre isso, ele fica verdadeiramente miserável, e clama por um libertador para tirá-lo disso. Quem me livrará? Então ele descobre que Deus já fez isso por ele, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, e, acreditando nisso, ele agradece a Deus. Ele agora tem a libertação da alma e espera pela libertação do seu corpo, pois o propósito de Deus é que sejamos conformados à imagem de seu Filho. Ele pode ter recebido o perdão dos pecados antes, mas agora descobre que está liberto do pecado e da lei pela morte de Cristo, e a partir desse momento ele tem uma nova experiência. Sem dúvida, entre muitas outras lições proveitosas, tais pessoas aprendem que a experiência nunca proporciona a paz com Deus, mas que a fé no Senhor Jesus Cristo sempre proporciona. Em Romanos capítulos 3 a 7, Deus é o justificador dos ímpios, o reconciliador do seu inimigo, o homem, e Deus é também o libertador do pecado. A lei, em vez de justificar, condenou, em vez de reconciliar, dá o conhecimento do pecado, e em vez de libertá-lo, torna-o culpado e sob maldição. No entanto, a lei é santa, porque, em vez de desculpar o pecado, expõe o pecado. A lei é justa, porque julga até mesmo os movimentos do pecado, bem como a prática dos pecados, e a lei é boa se um homem a usa legalmente. Nossos pecados são perdoados com base em Cristo ter morrido por nós, mas somos libertos desse princípio maligno em nós, pecado, pela morte, pois Cristo morreu uma vez para o pecado, morremos com ele e agora estamos vivos para Deus, naquele que está vivo novamente, e isso para sempre. Quanto à sua experiência agora? 1. Seus olhos estão fora de si mesmo e da lei. Ele olha para Deus em Cristo e fica ocupado com tudo que a graça divina realizou para ele nessa obra. Antes que ele conhecesse a libertação, era uma preocupação consigo mesmo, eu, mas agora ele está diante de Deus, agradecendo-lhe pelo que ele fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto produz uma mudança surpreendente no estado de alma. 2. Ele tem os pensamentos de Deus, em vez dos seus próprios pensamentos sobre si mesmo. Ele agora sabe que tem duas naturezas de qualidades muito opostas, aquela que nasce da carne e aquela que nasce do Espírito.
A primeira ele vê como tendo sido julgada por Deus na cruz, este último ele sabe que é uma nova criação em Cristo, na qual Deus sempre o vê. Ele está ciente de que ambas as naturezas são imutáveis em suas qualidades morais, pois aquilo que nasce da carne é carne, e aquilo que nasce do espírito é espírito. Ambas as naturezas estão no crente, um pratica o que é apenas o mal, a outro que é para a glória de Deus. Ao olhar para si mesmo agora, ele toma partido de Deus, e reconhecendo essas duas naturezas, conclui, então, com a mente, ou nova natureza, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, ou velha natureza, a lei do pecado. Verso 25. 3. Ele desistiu de ter qualquer posição na carne diante de Deus e de confiar nela, pois Deus deu-lhe um novo estado e colocou-o diante dele em terreno totalmente diferente. Ele não apenas foi perdoado, mas Deus o libertou de seu antigo estado carnal e lhe deu um novo lugar diante dele. Ele não está mais em Adão, mas em Cristo Jesus, não na carne, mas no Espírito. Se assim for, o Espírito de Deus habita nele. Esta é uma libertação real e, acreditando no testemunho de Deus a respeito dela, temos, pelo Espírito, o conforto e o poder dela, pois, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8 verso 1. Que grande contraste agora quanto ao estado e à posição, e que conforto e descanso tem a alma que simplesmente recebe o testemunho de Deus. 4. Ele, o crente, tem poder sobre o pecado. Se ele pensa no pecado na carne, ele se lembra de que Deus enviou seu próprio Filho à semelhança da carne pecaminosa, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Foi assim para sempre para a fé, sob o julgamento de Deus. Se ele considera que em sua carne não habita o bem, ele sabe que sua posição diante de Deus agora não está na carne, mas em Cristo Jesus. E agora, em vez de ficar desamparado quanto ao pecado e ao seu cativeiro, ele descobre que tem poder para andar na luz, como Deus está na luz, para resistir ao diabo e vencer o mundo. Ele sabe que pelo dom do Espírito Santo está ligado a um Cristo triunfante. Ele está consciente de que foi libertado e que o pecado não é mais seu mestre, e, olhando para cima, ele pode dizer que o Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Verso 2. Assim, tendo uma nova natureza e o dom do Espírito Santo, os dois grandes requisitos da lei são cumpridos nele, amor a Deus e amor ao homem, embora ele não esteja sob a lei e ande não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8 versos 1 a 4. Nas escrituras que examinamos até agora, pode ser bom observar que há 4 leis apresentadas diante de nós. 1. A lei de Deus, cujas exigências até mesmo uma alma vivificada se vê impotente para responder. Romanos 7 verso 22. 2. A lei da minha mente, que é a resolução de uma alma vivificada, de obedecer a Deus. Romanos 7 verso 23. 3. A lei do pecado e da morte, que é o princípio da inimizade e antagonismo do homem natural para com Deus, da sujeição à sua vontade, como outro disse, aquele princípio mortal que governou em nós antes como vivo na carne. 4. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que é o princípio e o poder daquela nova vida que nos foi dada em Cristo pelo Espírito Santo, que agora habita em nós. A alma assim trazida à liberdade, ou libertada pela graça divina, é libertada de 3 maneiras. Pela morte. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo, pois Deus condenou o pecado na carne na morte de seu próprio Filho imaculado e bem-amado. Assim, morremos para o pecado, morremos com Cristo e estamos isentos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos detidos. E pode um homem morto ter concupiscência ou pecado? Como não debaixo da lei, mas debaixo da graça, o pecado não terá domínio sobre nós. Estamos agora em Cristo Jesus, trazidos ao pleno e permanente favor de Deus. A fé não conhece outra posição. E isso nos levará ao pecado? Não deveríamos antes ter nossos frutos para a santidade. Romanos 6. Pelo Espírito de vida em Cristo Jesus, conduzindo-nos a uma nova ordem de coisas, nova vida, nova posição e estado. Será, então, que esta nova vida e poder no Espírito Santo nos levará ao pecado,
ou seremos assim fortalecidos para resistir ao diabo e nos abster de todo o mal? Estamos libertos, então. 1. Quanto à consciência, pela morte de Cristo, em quem Deus condenou o pecado na carne. 2. Quanto ao estado e posição, não na carne, mas em Cristo, e o Espírito habitando em nós, e não debaixo da lei, mas debaixo da graça. 3. Quanto à experiência, o pecado não tem mais domínio sobre nós, mas tendo em nossos corações amor a Deus e aos homens, e poder do Espírito para vencer, descobrimos que a mente do Espírito Santo é vida e paz. 4. Quanto à prática, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que libertação! Que louvor e adoração isso suscita! Que causa interminável de ação de graças a Deus! Certamente podemos dizer ao crente desconsolado, olhe para Jesus e não se preocupe mais. É o conforto desta libertação que temos, em acreditar. Nosso poder para desfrutá-lo, e para a vida e a piedade, é o Espírito Santo, e somos informados de que, se formos guiados pelo Espírito, não estaremos sob a lei, e se andarmos no Espírito, não satisfaremos os desejos da carne. Antes da libertação era tudo eu e meu, mas depois da libertação, Cristo se torna o objeto da fé, e o Espírito Santo o poder para a santidade. Podemos, portanto, fazer todas as coisas através de Cristo que nos fortaleceu. Quanto ao Espírito Santo, podemos observar que 1. Ele nos dá a vida em Cristo Jesus. Romanos 8 verso 2. 2. Ele habita em nós como uma pessoa divina, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos e vivificará seus corpos mortais. O próprio Espírito Santo habita em nossos corpos. Romanos 8 verso 11. 3. Ele é o nosso poder para mortificar as obras do corpo. Observe, não diz o corpo, mas as ações do corpo. Romanos 8 verso 13. 4. Ele é o Espírito de adoção, para nos fazer saber que somos filhos de Deus. Ele forma em nós afetos e pensamentos adequados a tal relacionamento, e nos conduz a clamar, Abba, Pai. Romanos 8 verso 15. 5. Ele é as primícias do Espírito, porque, aos poucos, o Espírito será derramado sobre toda a carne. Romanos 8 verso 23. 6. Ele é o ajudador de nossas enfermidades em oração e intercede por nós. Romanos 8 verso 26. 7. Ele nos ensina a esperar pela redenção do nosso corpo. Romanos 8 verso 23. Assim, trouxemos diante de nós algo do poder que atua em uma alma libertada. Não deveríamos, então, abundar em esperança, pelo poder do Espírito Santo? Na linha de coisas da velha criação, temos pecado, carne, morte, sofrimentos, gemidos e enfermidades, muitas vezes lutando sob a lei, mas na nova criação temos libertação do pecado, vida no Espírito, ação de graças, paz, estamos em Cristo, e o Espírito em nós. Todas as coisas trabalhando juntas para o nosso bem, somos mais do que vencedores em todos os problemas, não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, não tendo condenação e não conhecendo separação. Mas lembre-se de que, embora tão abençoadamente libertos e andando no Espírito, nunca podemos esquecer que a carne está em nós, mas a carne não somos nós, pois estamos em Cristo e não estamos na carne diante de Deus. No entanto, nunca perdemos a sensação de que em nós, isto é, em nossa carne, não habita nenhum bem. Sabemos qual é o conflito entre as duas naturezas e descobrimos que a nossa comunhão com o Pai é interrompida no momento em que confiamos na carne e andamos nela. Além disso, a alma libertada geme. Geme por ter um corpo mortal. Pois nós que estamos neste tabernáculo gememos. Nisto gememos, desejando sinceramente ser revestidos com a nossa casa que é do céu, nosso corpo glorificado. Deus sabe que tem um corpo mortal, sujeito a doenças e dores. 2 Coríntios 5, Romanos 8 verso 11. 2. A alma libertada tem gemidos por dentro. Também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do corpo. Romanos 8 verso 23.
Isto é mais do que sofrimento em nossos corpos, pois, tendo o Espírito Santo, as afeições e pensamentos são de acordo com Cristo, o sofredor e rejeitado, que está vindo, não apenas para a redenção de nosso corpo, mas para trazer até mesmo a esta criação que geme para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 3. A alma libertada tem gemidos inexprimíveis em oração, pois o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantos gemidos o Senhor Jesus silenciará quando Ele voltar? Quão abençoado é o pensamento de que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Colossenses 3 verso 4. Enquanto isso, que nossos corações, elevados a Ele, permaneçam firmes na liberdade com a qual Ele nos libertou e se regozijem na esperança da glória de Deus.